Deus seja louvado por essa oportunidade. Eu quero exaltar ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele é o Deus que está presente no nosso meio nessa noite. Amém? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a Deus também pela vida do pastor e a confiança, e pela vida da nossa irmã amiga Ludmila, né, que é uma bênção de Deus, a mãe dela também que está ali. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Eu peço aos irmãos que coloquem sobre os vossos pés a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 7. Louvado seja Deus. E o versículo 16. Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim está escrito o texto sagrado, Gênesis, capítulo 7, versículo 16. E os que entraram, machos e fêmeas de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer também no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus parava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim Deus a cada dia foi, criando tudo quanto é necessário. E a gente vê aí hoje na terra. A Bíblia vai dizer que quando Deus terminou de criar tudo, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo quanto Deus criou sem ser o ser humano, Ele criou por intermédio da fala. Mas o ser humano, Ele disse, façamos, porque nós somos aqueles que temos o corpo, a alma e o espírito. A tricotomia também de Deus, porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sobre nós e em nós está o DNA de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus assim criou Adão de um profundo sono. Depois de ter criado Adão, Ele cria também Eva. E sabemos que o projeto de Deus era que o homem vivesse naquele jardim que Ele tinha constituído. Jardim esse que a Bíblia vai dizer que todas as noites Deus ia ali encontrar com Adão e com Eva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que Deus, Ele tinha dado uma ordem. E essa ordem é, de tudo quanto tem no jardim, você pode desfrutar, somente não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a gente, somos inclinados para aquilo que não é para a gente fazer. De fato, a gente tem um desejo, a gente tem a curiosidade de fazer. Todas as vezes que a gente vê um não, parece que no nosso coração se inclina para a gente fazer e saber o que é que vai dar o resultado. E sabemos que ali diante daquele não, ela é aquela que é persuadida pela serpente, come do fruto e ele sai daquele jardim. E ali o Senhor, depois de Adão, de Eva, vai se surgir nas outras gerações. E chega um momento que Deus, Ele disse que aquele povo, aquela geração estava tão corrompida, estava tão pervertida, que Ele disse, eu me arrependo de ter feito o homem. Só que diante de todos aqueles homens existia um homem por nome Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo. Diante de uma geração corrompida, diante de uma geração que não queria ter compromisso com Deus, os olhos de Deus olhou e encontrou Noé, homem justo. E a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, tudo quanto Ele faz, tem um propósito. E Deus sabia, aleluia, que do jeito que estava não dava para continuar. Ele disse, eu vou destruir todo ser humano, todo ser vivente da terra. Mas Ele disse, Noé, você é justo, eu vou fazer uma aliança contigo. Porque coisa boa é quando nós sabemos que vem dias difíceis, mas nós temos uma aliança com o Senhor. Nós sabemos a qual Deus, Ele já designou palavras de destruição sobre a terra, mas sobre nós há uma palavra de escape e de salvação. Mas isso só se cumpre para aquele que tem uma aliança com Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Moisés, para Noé, perdão, disse, Noé, eu vou exterminar com toda
vivente em cima da terra. E a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para Noé e disse: mas eu tenho uma instrução para você. Porque Deus ele queria livrar e poupar a família de Noé. Mas para isso Noé precisava obedecer tudo quanto Deus falou. Assim também é na minha e na tua vida. Deus tem promessa de salvação, Deus tem promessa de livramento, mas para isso a gente precisa ser justo, andar com o Senhor e buscar inclinar o nosso coração para obedecer tudo quanto Deus tem nos ordenado. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra com o dilúvio, mas eu quero que você faça uma arca. E ali, louvado seja o nome do Senhor, sabemos que Noé não era engenheiro, sabemos que Noé não tinha aquela habilidade para fazer uma arca, mas o céu, quando levanta alguém para designar, para executar um projeto, Deus ele capacita, ele traz as ferramentas, ele nos auxilia, porque ele tem prazer em nos envolver com a sua obra e nos capacitar para a gente, de fato, obter êxito segundo aquilo que ele nos falou e designou a fazer. E a Bíblia vai dizer que Deus ali fala para Noé fazer essa arca. E enquanto Noé fazia a arca, Noé também tinha a oportunidade de estar pregando ali o evangelho para aquele povo, aquela geração. Porque enquanto Noé ainda estava fazendo a arca, ainda era a oportunidade que o povo tinha de se arrepender. Igualmente agora. Enquanto a igreja do Senhor ainda está na terra, a igreja do Senhor abre a boca para dizer para aquele que ainda não está no caminho do Senhor, que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a esperança do ímpio se converter, deixar o caminho do mal e vir para os caminhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Noé construía aquela arca, seguia todas as instruções, como Deus mandara ele fazer. E ali um monte de gente começou a dizer que Noé estava maluco, que há muito tempo não chovia, e como é que agora ia vir um grande dilúvio? E Noé seguindo a ordem do Senhor. Porque se você ouviu a palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor, você não pode trocar a palavra de Deus por nenhuma outra voz do lado de fora. Se você é ovelha, a Bíblia vai dizer que as ovelhas do Senhor conhecem a voz do Senhor. E você sabe aquilo que Deus lhe falou e você precisa guardar a direção do céu. Porque muitas das vezes quando Deus aparece para a gente e nos direciona a gente fazer algumas coisas, como na vida de Noé, que foi uma arca, parece que foge da nossa realidade, da nossa cogitação humana. Mas a gente não foi chamado para viver por vista, nós fomos chamados para viver por fé. E quem vive pela fé não precisa esperar ver que vai chover para preparar a arca e entrar dentro da arca. Vai entender que se ele falou que vai chover, vai chegar um tempo, o tempo é determinado por ele. O que é que eu preciso fazer? É construir a arca e estar dentro da arca, porque é dentro da arca que tem o livramento. E a Bíblia vai dizer que Noé ele constrói a arca, louvado seja o nome do Senhor, com a ajuda do Senhor. E Deus designou: você vai entrar junto nessa arca, só você e a sua família. Imagine, muita gente, tinha muita gente ali naquele lugar. E Deus disse: agora você vai pegar, louvado seja o nome do Senhor, os animais, cada um você vai colocar um casal de cada um para entrar também na arca. E ali estava todo mundo entrando. E como Deus ordenou Noé fazer, Noé fez. Noé não fez nem a mais e nem a menos, ele fez justamente como Deus mandou. Porque aonde a gente muitas das vezes peca, é que a gente quer tentar dar ajuda para Deus, dar jeitinho para Deus. E se Deus lhe falou que é dessa forma, é dessa forma. Siga a diretriz do céu que vai dar certo. E ali chegou o tempo em que o Senhor disse: Noé já colocou os animais, está com a sua família, entra todo mundo. Agora Noé que vai fechar a porta sou eu. Porque no livro de Apocalipse vai dizer que ele é santo
sendo aberta e a arca levada, guiada pelo Senhor e fechada pelo Senhor. E estava Noé e a sua família e os animais ali dentro. Porque quem tem uma aliança com Deus, que anda com Deus, que não nega o nome do Senhor, que é obediente ao Senhor, tem livramento e salvação. E a Bíblia vai dizer que prevaleceu as águas sobre a terra 150 dias. E aqui surge uma prova de fé para Noé dentro da arca. Porque o texto vai dizer no capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé. Então Noé se sentiu esquecido naquela arca. Agora imagine, Deus mandou Noé fazer a arca, se cumpriu o dilúvio e agora parece que Noé está esquecido. Aqui era Deus querendo trabalhar na fé de Noé, para dizer: você já alcançou um nível de profundidade comigo, mas eu ainda tenho algo mais profundo contigo, Noé. Porque às vezes a gente pensa que tá bom, né? Esse período de oração, de busca, de jejum, de renúncia, de obediência, mas o Senhor tem muito mais pra gente. O nosso mar a gente se acomoda, ora uma hora, depois está orando duas, está lendo um capítulo, está lendo 3, e o céu está dizendo: não se acomoda não, porque eu tenho mais nível de profundidade para te envolver. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou de Noé. Imagine, 150 dias sem ouvir a voz de Deus. Ele só ouvia porque a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor é semelhante ao som de muitas águas. Quando eu estava vindo no ferro, eu estava olhando aquele mar e disse: Senhor, a tua palavra diz que a tua voz é como o som de muitas águas. O homem natural não entende, mas no meio das águas o Senhor fala. No meio das águas o Senhor faz caminho. No meio das águas o Senhor abre passagem. Meu Deus, o nosso Deus é sobrenatural. E a Bíblia vai dizer que durante esses 150 dias Noé teve a sua fé provada. Mas todo o homem e a mulher que Deus chamou, ele não esquece. Ele pode até permanecer alguns momentos em silêncio para provar a nossa fé, mas de esquecer, ele não esquece. Talvez você esteja aqui nessa mesma condição que Noé. Deus, tudo quanto o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Tenho me esforçado, tenho obedecido, tenho renunciado, mas parece que o Senhor me esqueceu. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para lhe dizer: eu não te esqueci não. Eu só estou provando a sua fé e fazendo com que você venha ter uma experiência ainda mais profunda comigo. E chegou o dia que Deus se lembrou de Noé. Como Deus se lembrou de Noé, Deus vai se lembrar de você. Até porque Deus, ele fez, aleluia, aquilo que você sozinho não podia fazer, para salvar você, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. O Senhor não é aquele que nos chama para estar no barco com Ele e o mar fica revolto e a gente pensa que o Senhor está dormindo ou se esqueceu. Porque o dono desse mar, o dono desse barco também é o seu dono. Mas você precisa ter essa certeza. E era isso que Deus queria fazer com Noé. Que Noé tivesse a certeza de que Deus estava com ele. Mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio àquele lugar tão distante, ao qual agora estava a arca, Deus se lembrou de Noé. Nessa noite é noite de lembrança. E a gente só lembra de quem de fato nós temos uma aliança, de quem de fato nós temos um relacionamento. E essa é a noite onde os céus vai se lembrar de gente aqui que está envolvido com o dono da obra, que está dizendo: Senhor, é só o Senhor que pode me ajudar, é só o Senhor que pode abrir a porta, que foi o Senhor que fechou. E a Bíblia vai dizer que Noé, ele começa a colocar as pombas para poder ir ver se a terra já estava seca. E passava 7 dias, a pomba não voltava. Ele entendia que ainda tinha muita água na terra. Mas chegou um dia que veio a pomba e no seu bico veio uma oliveira. E ele entendeu que estava chegando o tempo dele sair daquela arca. A arca simboliza a proteção de Deus, o livramento de Deus, o poder de Deus vindo sobre as nossas vidas, nos
momentos em que a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas o nosso Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Noé ali ele para. O Senhor permite que Noé saia da arca, junto com a sua família, os animais. E Noé se apressa para levantar um altar para o Senhor, porque ele entendia que foi o Senhor, que foi a mão do Senhor que deu para ele a instrução, que foi a mão do Senhor que deu para ele o livramento, que foi a mão do Senhor que parecia que tinha se ausentado da família e da vida dele, mas só parecia porque não se ausentou. Então nessa noite é noite onde o Senhor está te lembrando e Ele vai te guiar para o lugar certo. O Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez para a sua casa e para a sua família. Mas enquanto não acontece o tempo do cumprimento da promessa, continue crendo, continue obedecendo, continue seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Continue fazendo a diferença, andando na contramão do mundo. Porque muitas das vezes, irmão, nós olhamos para o nosso relógio e parece que não vai acontecer. Parece que está demorando demais, né? Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 25. A Bíblia vai dizer a parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que eram 5 loucas e 5 prudentes. E o texto é claro em dizer que as loucas pegou as lamparinas, mas não levaram consigo o azeite. Porém as prudentes falou: eu preciso ter o azeite, porque não adianta ter lâmpada se não tem azeite, porque é através do azeite que é o combustível que eu vou manter acesa a lâmpada. E tem gente que está com lâmpada, mas não tem azeite. E tem gente que tem, aleluia, o azeite, porque tem gente que está parecendo que é, mas não é. Mas não se preocupa não, porque naquele grande dia o Senhor vai separar cada um, e diante do Senhor ninguém pode se esconder. E a Bíblia vai dizer que tardando o noivo, deu 10, deu 11, nada no noivo. Cadê o noivo? E a Bíblia vai dizer que nesse tardar do noivo, todas tosquenejam, todas pegam no sono. E aqui eu entendo que o problema não é dormir, porque a gente dorme porque a gente está cansado, né? A Bíblia já vai dizer: tome cuidado, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, né? Sabemos que quando Jesus foi orar, Ele chamou os discípulos, e os discípulos adormeceram. Jesus disse: você não pode velar comigo nem sequer uma hora, porque a nossa carne ela é fraca. Tem hora que a gente dorme no joelho, tem hora que o sono arrebata a gente. A gente quer até permanecer vigilante, mas a gente não consegue. O problema não está em dormir e descansar, mas o problema está em aquilo que a gente fez antes da gente dormir, antes da gente descansar. É necessário ter azeite, porque o noivo estava demorando, mas ia dar meia-noite e o noivo ia voltar. E a Bíblia vai dizer que quando deu meia-noite, saiu um clamor. Que clamor foi esse? Aí vem o noivo. Eita, meu Deus! E é nessa hora, está chegando meia-noite, viu, crente? Está chegando meia-noite, viu, noiva? Porque toda noiva que entende que o noivo vai vir buscar, não fica desapercebido, não fica sem azeite, para poder, aleluia, não deixar a lâmpada apagar. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que quando o noivo vem, as prudentes, aleluia, que tinha ali consigo, levando o azeite e a lamparina. Ela tinha um tripé da sustentação, ela tinha azeite, ela tinha calor, ela tinha oxigênio, para manter a lâmpada acesa, para iluminar o caminho, para encontrar o noivo. E a Bíblia vai dizer que elas entram, e quando elas entram, está lá o noivo, está toda a festa preparada para elas poderem assim celebrar o casamento. Só que assim como fechou a arca lá em Noé, o texto vai dizer que quando elas entram também, o noivo fecha a porta. Você está entendendo nessa noite que lá no livro
que tinha lâmpada e azeite entrou, mas que não tinha, a porta fechou. E o texto vai dizer que ela bate na porta e diz o quê? Abre-nos a porta. Olha só. Mas o Senhor disse, ó, que já tinha acabado o momento. Já tinha acabado, já tinha passado a hora. Ela pediu para abrir a porta, mas não tinha mais. Ele respondeu e disse, em verdade eu digo, que vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim como na história de Noé, ele não sabia que dia era o dilúvio, mas o dilúvio veio. E Noé estava dentro da arca com a família. Assim também vai acontecer nos dias de hoje. Porque a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem vai vir semelhante ao dia de Noé, que o povo bebia, dava-se casamento. Semelhante vai vir também agora ao Senhor. E quando eu estava ali, o Senhor também me trouxe essa palavra de Mateus 25, dizendo, olha que a porta fechou. Elas vêm e batem na porta e diz, abre-nos a porta. Mas não tinha mais oportunidade. Sabe o que é isso? A porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça, a porta da salvação estiver aberta e você tiver lâmpada e tiver azeite, permaneça por ela. Porque Jesus vai dizer, eu sou a porta. E aquele que entrar, entrará e achará pastagem. Porque no dia que essa porta se fechar, você vai bater, mas infelizmente a porta não vai se abrir. Ela começou a dizer, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Mas já era tarde demais. Não espere ficar tarde. Não espere seu azeite acabar. Não espere o relógio de Deus marcar que já deu meia-noite e que Ele, como noivo, vem buscar a noiva para você se consertar, para você se endireitar, para você viver o chamado de Deus, para você viver aquilo que Deus já liberou sobre a sua casa, para você amar, para você perdoar, para você exercer aquilo que Deus liberou para você fazer. Não espere chegar o tempo, porque quando chegar a hora, a Bíblia diz que vai ser um abrir e num piscar de olho. Não vai dar tempo, o tempo é agora, o tempo é hoje. Estamos deixando tudo para o amanhã, pensando que o amanhã está no nosso controle. Não, o amanhã a Deus pertence. A Bíblia vai dizer, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. Se aquele povo de Gênesis entendesse que o dilúvio ia vir e que Deus preparou aquela arca para que eles recebessem o livramento, eles tinham entrado, mas não entendeu. E aqui também, se as virgens loucas entendessem que elas precisavam de azeite, que não podia deixar para cima da hora, elas tinham procurado também ter o azeite suficiente. Tem coisas que a gente só deixa para entender quando é tarde demais. Mas peça ao Senhor, trabalhe no meu entendimento, meu Pai. Destrave aquilo que está preso na minha mente, renove o meu entendimento. Porque a Bíblia vai dizer que o Deus deste século tem cegado o entendimento do povo, para que não resplandeça a glória e a luz de Deus. Mas peça ao Senhor, Deus resplandeça sobre a minha vida. Senhor, me ajude, como é que está minha lamparina? Senhor, me ajude e me desperte antes que seja tarde demais. Porque o Senhor fechou a porta da arca de Noé, enquanto as virgens prudentes adentraram para pontas, as portas também foi fechada. Está chegando o dia, está chegando a hora em que as portas serão fechadas. Alguns vão dizer, vinde, bendito do meu Pai, entrais para o reino ao qual eu preparei. E outros vão dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Queira ser conhecido de Deus, queira andar com Deus, queira viver os preceitos do Senhor, queira confiar pela porta estreita, porque a Bíblia vai dizer que larga e espaçosa é a porta que conduz o homem para a perdição, mas para o céu a porta é estreita e poucos são que entram por ela. Entre por ela, continue por ela, porque o Senhor Jesus, Ele vai dizer no livro de João, capítulo 14,
mas eu vou preparar os vossos lugares e vocês também vão estar conosco. Então ele já foi, irmão, preparar o lugar. Somos peregrinos nessa terra, e enquanto ele não vem, a gente precisa se unir e esperar e ansiar como noivas prudentes pela volta do nosso noivo. E guarde isso no seu coração. A porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus lhe dê graça, te desperte, te ajude a você ficar atento aos sinais, porque tudo quanto está escrito na Bíblia acerca da vida de Cristo está se cumprindo, e Ele vai vir buscar a sua noiva. Amém? Amém. Nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que ouviu a palavra e entendeu que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus nessa noite? Você que se encontra afastado, ou você que talvez ainda não teve a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, a porta da graça continua aberta, e o Senhor nessa noite, Ele te chama. Nessa noite tem alguém que quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. A oportunidade é essa, né? Que a porta se encontra aberta hoje. Amanhã não sabemos. Aleluia. O silêncio diz que não. Então que Deus te prepare uma nova oportunidade. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Ele está fazendo uma breve oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que venha nos despertar, nos ajudar e ter de misericórdia de nós. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade nessa noite, pela palavra que o Senhor falou nos nossos corações, Senhor, acerca de Noé, Senhor, que em meio a uma geração corrupta, uma geração, meu Deus, que estava ali andando, meu Pai, em preceitos e caminhos que não te agradavam. Ah, Senhor, Noé foi um homem justo. Noé buscou andar com o Senhor. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a sermos também pessoas justas diante do Senhor e andar, meu Pai, contigo. Nos ajuda, meu Pai, a guardarmos a tua palavra e esperarmos no Senhor até que o Senhor venha. Oh Deus, que o Senhor venha nos livrar, Pai, de nós sermos como as virgens, meu Senhor, loucas, Pai amado, que até levou consigo a lâmpada, mas não se importou para ter azeite. Senhor, que haja em nós a prudência necessária para que nós possamos ter azeite, Pai, para que quando der o horário do Senhor vir nos buscar, Senhor, nós possamos sair ao teu encontro. Pai, nos ajuda a estarmos atentos, nos ajuda a estarmos vigilantes, porque bem verdade é que não sabemos o dia que o Senhor vai vir, mas se nós estivermos atentos aos sinais do céu, entenderemos quando o Senhor estiver próximo de vir. Nos desperta, Pai amado, para que assim como o Senhor livrou, meu Pai, Noé, juntamente com a sua família naquela arca, para que assim como aquelas virgens prudentes puderam adentrar as pontas dos cordeiros e cear contigo, assim também possamos adentrar, assim também possamos chegar no céu, meu Deus, e desfrutar de uma vida santa, de uma vida eterna contigo, Pai, porque esse é o nosso propósito. Não queremos ficar aqui, Senhor, quando a trombeta tocar. Ah, Senhor, nos purifica, nos perdoa, nos transforma. Deus, em nome de Jesus, vem, meu Pai, acender a chama do nosso coração e vem, meu Pai, assim nos preparar, porque o Senhor virá no piscar de olhar. Oh Deus, que o Senhor possa continuar abençoando os meus irmãos, que o Senhor possa continuar fortalecendo, animando e sustentando e nos ajudando a esperar no Senhor até que o Senhor venha, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe a igreja. Eu quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Glória a Deus.